Quinta-feira, na oitava da Páscoa do Senhor ressuscitado. Meus queridos, nós somos privilegiados porque, diante de uma semana possivelmente de descanso, da exaustão da Semana Santa, nós aqui perseverantes estamos, porque queremos ver o ressuscitado passar com sinais prodigiosos no testemunho da nossa vida pessoal, familiar. Queremos ou não? Queremos. Quem não quer pode ir embora. Ora, meus queridos, hoje nós ouvimos esse testemunho tão bonito dos Atos dos Apóstolos. Olha que coisa interessante. Há 50 dias atrás, porque o relato dos Atos dos Apóstolos se deu depois de Pentecostes, 50 dias antes, naquela sexta-feira, às 3 da tarde, estava Pedro escondido, se escondendo das pessoas para não ser reconhecido, e vendo o seu mestre sendo crucificado, aparentemente derrotado, fracassado, aparentemente. 50 dias depois, às 3 da tarde, novamente, aqui está Pedro diante do templo de Jerusalém, e levam a ele este homem coxo de nascença, que todos os dias estava acostumado a estar ali na porta do templo, que se chamava Formosa, estava acostumado ali estar para pedir esmola. Pedro e João, ora, um viu Jesus na crucifixão e se escondeu, negando-o. O outro viu Jesus na crucifixão, manteve-se por perto, mas ambos duvidaram do terceiro dia. Nós vimos isso no testemunho dos evangelhos que nós já ouvimos do domingo. Exatamente, Pedro e João vão ao túmulo, lembra o evangelho de domingo? Procurar Jesus morto, um cadáver. E agora, 3 da tarde, eles estão passando por aquele lugar e eles olham para esse homem coxo de nascença que pede a eles esmola. E aí os dois olham para este homem e diz para esse homem: olha para nós, presta atenção. O homem olhou para ele, porque ninguém nunca pediu que ele olhasse. Simplesmente quem dava esmola era para se livrar deles. Olha para nós. Alguém olhou para esse homem, e na pessoa desses apóstolos, Pedro e João, foi o próprio ressuscitado que olhou para aquele homem. Nunca tinha se sentido olhado por ninguém, nunca. E ele estendeu a mão pedindo esmola. Talvez fosse mais 2 homens como os outros, que desse uma moedinha para se livrar dele. E Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E Pedro segurou na mão direita desse homem, e ele foi curado e se levantou. Muitos sinais esse relato nos traz. Meus queridos, este homem estava acostumado a mendigar, estava acostumado com a sua vida pequena, estava acostumado com aquela vida que não era a vida que Deus tinha como propósito para ele. E este homem, ele recebe a visita desses 2 apóstolos, que vão pegá-los pela mão e levantá-lo, vão tomá-lo pela mão e levantá-lo.
para uma vida diferente, uma vida nova. Pode ser que nós sejamos este homem muitas vezes, quando nós nos cansamos das diversas batalhas da nossa vida, né? Tem gente que cansa, padre, mas eu tenho rezado tanto, por tanto tempo, por tanta coisa, e parece que nada acontece. Aquele homem estava acostumado a viver uma vida degradada, humilhada, diante num pórtico onde passavam tantas pessoas, e para essas pessoas esse homem era um nada. Esse homem estava acostumado a ser um nada, e Deus o criou para ser um tudo. Por isso que Jesus Cristo, por meio do apóstolo, o toma pela mão e o cura, para que ele redescubra a sua vocação, ele redescubra, né, a alegria de viver. Meus queridos, as demoras de Deus não podem nos fazer nos prostrar diante dos problemas. As demoras de Deus não podem nos fazer, como este homem, nos acostumar com aquilo que não é de Deus, e nós sabemos o que Deus tem para nós. Quanta gente desistiu já dos seus sonhos, dos seus projetos? Quanta gente perdeu a esperança diante de tantos acontecimentos? Parece que não vai sair disso. Ora, se depender de nós, não vai sair disso. Mas quem levantou esse homem não foi ele mesmo, foi Jesus Cristo por meio dos apóstolos. Então, minha gente, hoje nós somos convidados a fazer a mesma experiência deste homem. Jesus vai se colocar diante de nós, primeiramente de maneira muito perfeita, pelo rito da comunhão, pela comunhão eucarística. Você vai tocar Jesus, agarre nas mãos de Jesus nessa comunhão espiritual. Diz ao Senhor: Senhor, o que precisa ser levantado pela vossa destra, pelo vosso braço direito, é isso na minha vida, na minha existência. É isso, é para isso que nós aqui estamos, e nós não podemos nos deixar esmorecer pelas demoras de Deus e da vida. O Evangelho de hoje, esse Evangelho aconteceu no mesmo domingo da Páscoa, diferente da primeira leitura, que é mais de 50 dias depois. No Evangelho é no dia de Páscoa. Passaram 3 dias e esses homens já estavam desanimados. Como nós desanimamos por tão pouco, como nós esquecemos dos projetos, dos sonhos de Deus, como nós fracassamos. E aí Jesus, é muito interessante, eles estavam voltando para casa, né? Estes homens estavam com toda certeza, uma semana atrás, lá na entrada de Jerusalém, aclamando Jesus como Messias, porque eles dizem a esse forasteiro que aparece: tu és o único em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu nesses dias, né? O que aconteceu com Jesus, que foi um profeta poderoso, fez tantas obras, tantas palavras, curou tanta gente, expulsou demônios, fez tanta coisa diante de Deus e diante de todo o povo, mas os nossos sumos sacerdotes e chefes o crucificaram. Algumas mulheres disseram que ele ressuscitou, mas até agora nós não o vimos, né? E esses homens dizem assim: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Certamente eles estavam lá com os ramos de oliveira há uma semana atrás, dizendo: Hosana ao filho de Davi, ao descendente de Davi que vai nos libertar. Uma semana depois, cá estavam, cabisbaixos, voltando para casa. Os sonhos acabaram, né? Morreram. É uma realidade humana. E aí
Jesus diz assim para eles, né? Como sois sem inteligência e lentos para crer. Não estava escrito tudo isso que devia acontecer? Não estava escrito, né? Sem inteligência e lentos para crer, porque vocês esqueceram facilmente da Escritura, facilmente, né? E aí Jesus começou a explicar a Bíblia para eles. Ora, esqueceram as promessas de Deus, esqueceram. Acontece com a gente isso também, né? Quantas palavras na Escritura nós nos tomamos para nos motivar, não é verdade? O Senhor é meu pastor, né? A alegria do Senhor é nossa força. Quais outros textos bíblicos que nós sabemos de cor e salteado, né? E por que então, quando nos acometem alguns acontecimentos, a gente esquece desses textos? Ou Deus voltou atrás e fracassou? Mesma coisa que os discípulos viveram, nós vivemos. E aí, quando eles chegam no lugar, na casa dele, Jesus faz de conta que vai passar adiante, e eles convidam Jesus para ficar na casa. E eles só vão reconhecer Jesus ao partir do pão. Aqui está o mistério sublime da Eucaristia. Ontem, Maria Madalena reconheceu Jesus de que forma? Lembram? Quando Jesus a chamou pelo nome. Hoje eles reconhecem Jesus ressuscitado pelo jeito que Jesus parte o pão. E você pode ir em qualquer outra igreja que seja cristã, você não vai encontrar um jeito de partir o pão como esta, porque aqui não é símbolo, não é representação, é o próprio Jesus, um sacerdote, que parte o seu próprio corpo em sacrifício para a nossa salvação. Pode ir, pode ver, não vai encontrar uma experiência como essa, se de fato você fez uma experiência com Jesus. Porque eu posso perguntar, quem já fez experiência com Jesus Eucarístico? Muita gente levanta a mão, e na semana seguinte está virando protestante. Não fez experiência com Jesus Eucarístico, porque quem fez nunca o abandona, nunca. Hoje, se você ainda não fez experiência com Jesus Eucarístico, aqui está a sua oportunidade, é ofertando a sua vida, que Jesus também oferta a dele. A sua vida se une à vida dele, e num só rito de amor, a sua vida se encontra à vida dele, e tudo é elevado às alturas dos céus, nos braços de Deus Pai. Quem faz essa experiência deveras, nunca mais a abandona, nunca mais. Faça essa experiência hoje, né? Uma experiência você e Jesus Cristo. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, tantos momentos de preocupações e dificuldades, nervoso, de irritações, de tantos pensamentos. A nossa vida às vezes é um turbilhão de pensamentos, de sensações e sentimentos que às vezes nos tira a paz. Entregue tudo nesse altar para que se una a esse sacrifício do corpo e do sangue de Jesus, e permita-se fazer experiência profunda com Ele, e você nunca mais vai deixá-lo. Por isso que quando esses homens fazem experiência no partir do pão, eles largam a casa deles imediatamente, e eles voltam para a igreja, eles voltam para a companhia dos apóstolos, eles voltam para Jerusalém, onde está Pedro, o sumo pontífice, onde estão os apóstolos, os episcopos. Eles voltam para a igreja. Quem faz experiência com Jesus não fica longe da mesa, da casa de Deus. Por isso que nós estamos aqui hoje.
Faça experiência com Jesus. Faça experiência. E a gente vê, minha gente, às vezes no momento da consagração, é o momento que o diabo quer mais nos tirar de Deus. 2 momentos da missa, pode perceber, nas leituras e na consagração. Nas leituras começa a falhar o microfone, começa a gente beber água, começa a gente aqui atrás andar, que o padre vê depois na câmera. Nas leituras o diabo tenta nos tirar aquilo que nos leva ao céu, e muitas vezes aqui nessa igreja consegue, muitas vezes. Na consagração os nossos pensamentos viajam para tão longe nas nossas preocupações, e ali à frente está o partir do pão, um momento sublime, onde a nossa vida deveria estar se unindo à dele, e nós perdemos muitas vezes a graça. Participe disso que nós celebramos com maior piedade. Já escutaram falar do dom da piedade? Um dos 7 dons. O que é o dom da piedade? É você entrar naquilo que você celebra, com todo o seu coração, com a inteireza do seu ser. Não deixe que nada e ninguém tire este momento, essa oportunidade de você. Façamos hoje essa experiência profunda. Porque hoje o padre faz todo nessa 8ª de Páscoa, toda essa ritualidade, o apagar a luz, não está previsto no missal romano, para que só reste a luz do altar na nossa vista. Para isso, não é teatro, não é estética, não é brilho, não é não sei o quê, é somente para que nós vejamos somente aquilo que precisa ser visto, Jesus Cristo. E nos momentos difíceis da vida, volte a sua vista para buscar isso, que é o único instrumento de salvação para a nossa história. Que Deus nos ajude a compreender isso. Amemos a Eucaristia, amemos o corpo e o sangue santíssimo de Jesus que nós comungamos. Quem comunga a hóstia consagrada, comunga o corpo e o sangue integralmente de Cristo Jesus. Façamos isso de maneira piedosa. Força e coragem, assim seja. Amém.